bem? Hoje a gente está aqui com o Magno. O Magno é egresso do curso, ele se formou agora no começo do ano e ele vai contar um pouquinho para a gente a experiência que ele teve fazendo TCC com o professor Everton na área de literatura. Uhum. Beleza. Então, o título do meu trabalho, ele foi intitulado O Método Crítico de Antônio Cândido em Brigada Ligeira. Então, Brigada Ligeira foi o primeiro livro organizado do Antônio Cândido, publicado, resultado das suas críticas literárias, né? Então, o que a gente procurou entender e demonstrar a partir desse trabalho foi como que no início da carreira do Antônio Cândido, que é um pensador bem importante para a literatura, né? Provavelmente eu acho que todos conhecem ele, como que já no início da carreira ele tem um método ou um pensamento crítico formalizado e que pode ser encontrado nesse primeiro trabalho, né? Com essas críticas reunidas no Brigada Ligeira. Então, a ideia foi que existe uma fortuna crítica muito grande em cima da obra do Antônio Cândido, que centra mais nos trabalhos principais, né, que é a formação da literatura brasileira e o Literatura e Sociedade. Então, a gente procurou resgatar como que se dá a formação crítica do Antônio Cândido até ele chegar nesses trabalhos fundamentais, né, que a gente conhece, que é o Literatura e Sociedade e o Brigada Ligeira, né? Então, para a gente chegar nesse ponto, existem três passos importantes que foram fundamentais. Então, como que nasce esse pensamento crítico do Antônio Cândido? Ele nasce primeiramente de um contexto social, né? Ali a partir da década de 30, fundamentalmente a Revolução de 30, eu acho que vai encadear muitas coisas que acontecem no período dele, que é a década de 40, mas ele já está vivenciando isso ali na adolescência, né? Ele não está participando intelectualmente ainda na sociedade, como a gente vai ver na década de 40, mas ele é fruto da Revolução de 30 ali, que eu usei um livro bem interessante, que é eu anotei aqui para passar, que é o do João Luiz Lafetá, que é 1930, a crítica e o modernismo, né? Então, basicamente, ele vai sugerir que existem dois projetos na década de 30, que é um projeto estético e um projeto ideológico. Então, o projeto ideológico se refere, então, a esses intelectuais querendo uma renovação no Brasil, e que está ligado ao projeto estético também, que seria uma ruptura nas artes, né? Como a gente vê lá no modernismo. Então, vai atravessando a década e isso tem uma influência muito grande no Antônio Cândido. Então, no início da sua carreira, ali na década de 40, ele começa a atuar como crítico literário, através da revista Clima, e depois começa a publicar semanalmente artigos, né, de crítica literária no jornal Folha da Manhã. Então, o Brigada Ligeira é resultado desses artigos, né, só que foram selecionados 10 artigos desse período e organizados em livro. Então, ele tem 10 artigos que tratam, sobretudo, de autores brasileiros e romances brasileiros, excetuando o último, que trata de um autor que ficou exilado aqui no Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas o teor do artigo desse último, ele tem relação com o que está sendo discutido no livro inteiro. Então, nesse livro, existe uma recorrência de temas nesses artigos, que é o que sugerem algumas reflexões teóricas, né? Essas reflexões, elas não foram sistematizadas pelo Antônio Cândido, né? Mas é a gente que consegue encontrar através desses artigos. Então, por exemplo, são 5 reflexões teóricas que acompanham esses artigos que a gente estudou no trabalho, que foram forma literária, realidade social, método dialético de leitura, juízo de valor e tradição literária. Então, a gente consegue, a partir dessas reflexões,
trilhar como que se desenvolve o pensamento crítico do Antônio Cândido, e também um ponto fundamental que eu acho que é o problema crítico dele é como que se dá a relação entre a literatura e a sociedade, né? Então tem até o livro dele, Literatura e Sociedade. E depois a gente estende o trabalho para ver como que isso vai caminhar lá para frente, né? Nos seus trabalhos, como eu disse lá no início, formação da literatura brasileira e, como eu estou repetindo, o literatura e sociedade. Então, só para dar, para não se estender muito, eu vou pegar duas reflexões que a gente encontra ali no Brigada Ligeira, que é a forma literária e a realidade social. Então, com a forma literária, o Antônio Cândido, a gente seleciona 4 artigos ali de autores da época, né? Então, por exemplo, Oswald de Andrade, José Lins do Rego, o primeiro livro da Clarice Lispector, ele também faz uma crítica literária e diz que ela é uma tentativa de renovação, né? Justamente porque através da forma literária ela tenta dar algo novo para a literatura brasileira. Então, nesses estudos, o Antônio Cândido parece que ele sempre compreende a obra inteira do autor, né? Ele não se atém justamente a um livro, ele sempre acha que estuda a obra inteira. Então, por exemplo, na crítica literária sobre o Oswald de Andrade, que é o Marco Zero, se não me engano, o livro que ele estuda basicamente a obra inteira do Oswald de Andrade, e se atém à forma literária. Como que Oswald de Andrade está procurando renovar ou criar essa ruptura dentro do campo da literatura, e vai colocando esses comentários que encaminham justamente para essa reflexão, mas ele nunca se distancia da realidade social, né? Mesmo que sendo a reflexão sobre a forma literária, o Antônio Cândido nunca está distante da, da realidade social, que é um fator muito importante para ele, né? Então, eu acho que, passando ali para a realidade social, tem um autor bem interessante, que é o Érico Veríssimo. Daí, dentro do Brigada Ligeira, tem uma crítica literária, um artigo, que chama Romance Popular, né? Então, daí o Antônio Cândido, ele vai distinguir um romance burguês do romance popular. Isso dá o tom do tipo da crítica que ele faz, ou seja, ele é um crítico muito engajado, né? Ele é um crítico empenhado, justamente porque ele está no início da sua carreira e está fazendo esses apontamentos do que está acontecendo na literatura, né? Por exemplo, agora os negros estão sendo tratados, pobres, então existe um novo tipo de literatura que está surgindo e ele está acompanhando tudo isso e participando, obviamente. Bom, então, só queria só dar esses dois exemplos, mas depois a gente coloca o Brigada Ligeira em perspectiva, né? Então, como que essas ideias formuladas lá no início da carreira do Antônio Cândido vão amadurecendo e existe um processo contínuo nelas, né? Então, lá no Formação da Literatura Brasileira, na introdução, ele vai colocar uma visão sobre a crítica literária, e agora ele tem um ponto de vista histórico, né? Porque ele é um historiador que está acompanhando a formação da literatura brasileira, e ele se preocupa com alguns pontos que ele já tinha anunciado lá na Brigada Ligeira, que é a integridade estética da obra. Ou seja, ele não vai dar muita atenção para só para organizar melhor o pensamento. Então, as ideias exteriores da obra literária é que fundamentam a obra literária. Então, é uma ideia bastante conhecida dele, que é o externo se torna interno. Então, as relações sociais, os fatos históricos, tudo isso é o que fundamenta a estrutura de um livro. Isso
está bem amadurecido já nos seus trabalhos futuros, mas essa ideia ela já está posta lá nos seus artigos de crítica literária. Depois, existe também a ideia do processo social e texto literário, que está sendo debatido o tempo inteiro em literatura e sociedade, mas já estava sendo discutido também lá no Brigada Ligeira. E também existe um artigo bem interessante, um ensaio, né, na verdade, bem interessante do Literatura e Sociedade, que é o Literatura e Cultura de 1900 a 1945, que ele vai, então, fazer um comentário abarcando todo esse período para estrangeiros. E ele justamente traz todos esses autores principais que ele já estudou ali fazendo suas críticas literárias pelo jornal, e trazer essa visão meio que modernista, querendo emancipar, alguma coisa assim, apresentar a literatura brasileira, que ela tem de bom, algo nesse sentido, para estrangeiros, né? Porque esse ensaio ele foi publicado em duas partes numa revista alemã, se não me engano. Então a ideia foi que a gente tentou então descobrir como que se deu a formação, né, do Antônio Cândido, focando no Brigada Ligeira, e como que existe um aspecto contínuo, né, entre o seu pensamento que é bem coerente, ele não desvirtua, né, as coisas. Existe uma coerência dentro do seu pensamento, só que ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. Então a gente consegue encontrar já as raízes do seu pensamento crítico ali na sua atividade como crítico literário no início da carreira. Então acho que foi basicamente, assim, resumidamente, né, foi essa a minha pesquisa e o resultado dela.